Deus nunca vai te dar paz em um local que não é para você estar. O Café com Terapia de hoje vai ser sobre esse sentimento que muitas pessoas visam, mas nem todo mundo consegue alcançar. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre uma situação na minha vida que eu vivenciei, que me gerou esse desconforto. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de bem com a vida, bem alegre, espontânea. Eu sempre busquei viver mais presente, aproveitar muito a vida. Eu era o tipo de pessoa que estava sempre rodeada de amigos, gostava de viver, gostava de mostrar essa felicidade. E às vezes eu sinto que eu reprimi sim muitas emoções, mas às vezes eu sinto que eu vivenciava realmente o que eu gostaria. E teve uma situação na minha vida, inclusive foi quando eu fiz um intercâmbio e morei fora. E eu estava nesse relacionamento que, de certa forma, eu me conectei muito bem com essa pessoa, mas tinha uns desentendimentos da parte dele de ele não estar 100% seguro da relação. Toda vez que a gente estava junto, estava super tranquilo. Só que ele internamente não estava bem com as suas próprias questões. Tinha questões de trabalho, muito estresse. E aí ele também não sabia lidar com isso e falar também que ele não estava pronto para um relacionamento. Então a gente viveu essa conturbação de relacionamentos de indas e vindas. Mas existia assim um sentimento ali naquela relação. E depois que eu terminei realmente o relacionamento, e eu fui perceber que essa frase fez tanto sentido para mim, hoje eu sinto, eu analiso que eu sinto essa paz que eu tanto buscava. Que Deus nunca ia me dar paz no local onde não era para eu estar. Se eu sentia angústia, ansiedade, que era o que eu sentia no relacionamento, porque ele não me passava essa segurança, é porque não era para ser. Então, às vezes a gente vai muito contra a vida, a gente vai querendo insistir em situações com pessoas, relacionamentos que não são para você. E hoje, como eu tô muito mais conectada com essa força maior, eu chamo muito de Deus, eu sinto que tudo vem como um aprendizado. Tudo é uma forma de você evoluir, uma forma de você crescer. Foi nesses momentos difíceis na minha vida que eu comecei a olhar para as minhas dores. Comecei a tratar traumas mais inconscientes, questões mais profundas que eu precisava resolver comigo mesma. E é sempre nas situações difíceis que a gente busca a evolução, que a gente busca nos curar, que a gente busca esse autoconhecimento que a vida exige que você busque. Porque a paz, ela vem, na verdade, não com momentos de situações leves. Ela vem quando você já se torna uma pessoa que, mesmo no caos, consegue conceber esse sentimento. E eu volto atrás e analiso que esse relacionamento me ensinou muito. Me ensinou quais os meus limites, o que eu aceito ou não aceito no relacionamento, o que eu devo sentir realmente no relacionamento quando tá tudo congruente, porque eu entendo que relacionamentos amorosos vão ser complicados. Tem momentos difíceis. São duas pessoas totalmente diferentes tentando conviver juntos. E há atritos, há desentendimentos. Só que se esse relacionamento tem mais desentendimentos do que momentos de paz, do que momentos de leveza, isso não bate, isso não tá congruente. Observe na sua vida hoje. Se tem algo que tá te deixando muito mal, se tem algo que tá te gerando ansiedade, se é uma pessoa, uma situação, talvez um emprego que você esteja, que não esteja te fazendo bem, talvez questões com sua família que você não tá conseguindo resolver, porque todo local e situação que é para você realmente estar, vai te gerar paz. E se você não tá sentindo isso, é porque não é para você estar aí. É difícil a gente se desapegar das pessoas, das situações, dos locais, aonde a gente conviveu por muito tempo. Isso faz parte da nossa zona de conforto. Mas se você realmente busca essa paz, que é algo que todo mundo quer, você precisa observar na sua vida. O que te gera raiva? É alguma pessoa? É alguma situação? Porque a raiva mostra que os nossos limites estão sendo ultrapassados. Se algo ou alguém está te gerando isso, é uma busca para você se posicionar em relação a essas pessoas. Se posicionar em relação a essas situações. Eu era também o tipo de pessoa que era muito boazinha, sabe? Alguém falava algo que eu não gostava, eu dava uma risadinha assim, guardava aquilo pra mim, mas também não me posicionava, então a pessoa nunca ia saber. Então, diversas situações, né? Esse relacionamento também eu cedi muito, eu sinto que se fosse no momento atual, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu jamais iria ter as mesmas atitudes. Mas também serviu pra mim aprender muitas coisas. E eu trago todos os aprendizados que eu tive nessa relação. Enquanto você é o tipo de pessoa boazinha, que quer fazer o bem pra todos, quer agradar todas as pessoas, você acaba desagradando a si mesmo. E essa paz que você busca, você nunca vai encontrar querendo agradar o mundo, querendo agradar a todos. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, quem é você para agradar? Então, é importante a gente também saber desagradar, saber se posicionar, saber dizer não. Porque um não que você diz para o outro é um sim que você diz para si mesmo. E cada vez que você vai se conhecendo, você vai sabendo quais são os seus limites, o que a pessoa pode ou não fazer. E você vai entendendo isso ao ponto que, quanto mais você se conhece, menos você deixa com que o outro faça coisas por você que você não gostaria.
E às vezes essa paz que a gente tanto busca não tá em estar em situações confortáveis. Vai estar quando, mesmo no caos, você aprender a ter o seu alinhamento. Entender que o outro não tem o poder de tirar sua paz. Se a pessoa fala alguma coisa que você não gosta e você quer debater com aquela pessoa para entrar na mesma frequência que ela, você automaticamente dá o seu poder para aquela pessoa. A paz vem quando, mesmo quando aquela pessoa fala algo que você não aceita, que você não concorda, você se torna uma pessoa mais neutra. Você não quer debater se você tá certo ou se tá errado, você não quer debater se a pessoa falou algo sobre você. Se você realmente se conhece, sabe quem você é, você não precisa se defender. E a busca da paz é isso, é esse alinhamento. É você ter inteligência emocional suficiente para não ceder a sua paz para aquela pessoa. Quanto mais você busca se conhecer, mais você entende que a paz nunca esteve fora, e sim dentro de você. Nunca busque esse sentimento, essa emoção nos locais, nas pessoas, nas situações. Busque ele dentro de si e você vai entender que todo lugar que você for, ele vai junto com você. Teve uma situação da minha vida que também me desafiou a utilizar dessa paz. Eu estava nesse momento de autoconhecimento, eu estava praticando meditação, yoga, e eu fui fazer uma viagem, que nessa viagem a gente foi numa ilha, né? Não sei se vocês já conhecem, o Morro de São Paulo é uma ilha que tá ali perto de Salvador. E quando a gente foi pegar a balsa de volta, eu lembro que eu vi aqueles ambulancha, que era como se fosse uma ambulância de lanche. Eu achei bonito, fui tirar uma foto. E nesse mesmo tempo, minhas primas, minhas irmãs foram na frente e eu fiquei pra trás, porque eu quis tirar uma foto, achei engraçado, quis fazer um vídeo. E aí tinha um casal que entrou na frente delas, então depois eu tentei passar e a moça foi super agressiva. Hoje eu analiso que ela precisa trabalhar muitas questões dentro dela, mas ela começou a gritar, ela falou, não, você ficou ali fazendo vídeo, não vou deixar você passar na nossa frente, sendo que só faltava eu e as minhas primas já estavam lá na frente. E eu falei assim, não, tudo bem. Tipo, ela queria porque queria ter alguém pra entrar nessa frequência de raiva, pra estar na mesma e debater com ela, porque eu acho que a frustração interna que ela tinha era tão grande que ela precisava soltar em alguém. A frustração de vida ou da viagem que deve ter acontecido com ela foi tão grande, ela precisava soltar na primeira pessoa. E aquele momento eu fui a primeira pessoa, né? Porque alguma coisa aconteceu e ela teve essa reação. Só que eu tinha acabado de fazer uma meditação, né? Era o último dia da nossa viagem, eu fui caminhar na praia e vi o nascer do sol, então eu tava tão bem comigo mesma. Eu nem debati, eu fiquei quieta, eu fiquei em silêncio. E aí as minhas primas falaram, não, vem. Eu falei, ah, não, pode deixar, eu fico aqui, eu aguardo, depois a gente entra. Sendo que todo mundo ia pro mesmo barco, pra depois atravessar a balsa, né, pegar e voltar pra Salvador. Só que eu falei, gente, vai todo mundo entrar junto. Eu vou pro mesmo lugar, não tem como, não vou ficar pra trás. São, né, os números X de pessoas, todo mundo ia entrar pro mesmo lugar. Então eu fiquei na minha, fiquei ali esperando. E eu lembro que minhas primas olharam pra essa mulher e falaram, meu Deus, tipo, o que essa mulher tá fazendo, né? E aí ela tentou debater, né, comigo, falar, gritar, e aí eu fiquei quieta, não falei nada. E teve um momento que depois que a gente entrou, aí a gente sentou juntas do mesmo jeito, que ia pro mesmo lugar, e depois ela ficou olhando, sabe, pensando, nossa, mas aquela pessoa tem algum problema porque ela não quis brigar comigo? E na verdade não, gente. Eu acho que a paz, ela vem nessas situações na nossa vida. É quando você entende que a sua conexão interna tá tão boa, tá tão leve, que você não quer se abaixar para defender uma ideia ou para provar para aquela pessoa que ela tá errada. E a paz, ela vem justamente nesses momentos, os momentos de conflitos, os momentos mais difíceis, que você tem esse controle emocional para não ir à frente, para não debater, para não querer ser igual àquela pessoa. Se você é uma pessoa mais evoluída, se você entende que quanto mais você busca evolução, menos você quer debater com as pessoas, menos você quer provar que tá certo, é aí que você busca a sua paz. Então a paz, ela não tá em locais, não é você ir pra praia, ficar ali meditando, ficar num local tranquilo. Ela tá no dia a dia, nos desafios, nos problemas, em todos os acontecimentos. E foi nessa situação que me ensinou tanto sobre a vida, que vai ter pessoas em conflitos internos sempre. Provavelmente essa moça estava passando por muitas situações difíceis, conflitos, né, precisava buscar uma terapia urgente, só que ela não sabia lidar com aquilo. Então hoje eu consigo analisar as pessoas e ver o que está acontecendo diante delas, através dos próprios comportamentos que ela tem. E como eu estava bem naquele momento, eu estava super tranquila, eu não preciso abaixar a minha frequência para provar algo para alguém. E na sua vida você tem que entender isso, entender que você não precisa estar certo o tempo todo. Entender que vão vir situações difíceis, só que você tem que ter controle emocional para saber lidar com elas.
Porque a vida, ela é um desafio. A vida, ela ensina a todo momento, através das pessoas, das situações. Mas aí a pergunta é, você está conseguindo observar esses ensinamentos ou você está vivendo apenas no automático? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nunca se esqueçam de ser o protagonista da sua própria história. Um beijo e até o próximo!